Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora pegar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra Masmorra D2. Ai, eu odeio masmorras. Olá, aventureiros e aventureiras! Peguem hoje seus grimórios, varinhas, cajados mágicos e artefatos perdidos, pois hoje iremos desvendar a magia do mundo mágico do RPG. Eu sou o Diogo e a mão da bola de fogo chega até a tremer. Eita! Prepare-se, gente, para uma aula de magia fora do mundo de Hogwarts, claro. Nossos goblins mais sábios prepararam uma aula introdutória de tudo que você precisa saber sobre magia dentro do RPG. Eu sou o Dudu e eu acho que eu não tenho uma magia preferida. Ué, tem que ter, pô. A gente tem uma gama tão grande de magias, né? Aposto que tem uma aí que encontrou o espaço no seu coração. E acho que de acordo com as últimas aventuras que tivemos em Ravend, pode ser a muralha prismática porque ela me salvou 2 vezes. Aí, viu? Então, se você não a escolheu, aparentemente a muralha escolheu você. Tomara que sim. Galera, hoje a gente tá aí com mais um episódio aí falando sobre a interface com o RPG e hoje sobre a magia, né, que é um elemento, extremamente importante, né, em todos os cenários fantásticos, né, quase todos, né. É difícil ver um, na verdade, que não tem um quê místico, mesmo que seja pequenininho, né. Então, galera, o intuito hoje é de falar com vocês aí sobre a magia, como ela funciona no RPG, né, e, vamos dizer assim, aumentar o entendimento de vocês sobre os intrínsecos conhecimentos arcanos. A magia é uma ferramenta crucial para enfrentar os desafios que a gente encontra ali dentro do jogo, resolver enigma, derrotar inimigos mais difíceis e até talvez alterar a realidade do próprio jogo. Pode acontecer, né, Diogo? Com certeza, acontece muito. Em muitos sistemas, né, do RPG, os personagens que lançam as magias são conhecidos como conjuradores, né? No caso, os feiticeiros, magos. E em outros termos semelhantes, as suas habilidades mágicas são geralmente representadas por um meio de mecânicas específicas dentro do jogo, como pontos de magia, conjuração de feitiços e outras formas de recursos mágicos, né? A gente já falou de recursos mágicos no episódio de itens mágicos. Não, com certeza, né, Edu? E a gente tem o que a magia faz normalmente, né, galera? Ela atua como uma proteção, como uma invocação de um aliado poderoso para ajudar, né, o conjurador em batalha. Ela pode transmutar, né, transformando matéria e criando objetos efêmeros que vão desaparecer ou objetos duradouros que vão ficar, né? Ela manipula os elementos. Então a gama ela é muito ampla, né? Mas basicamente, né, a ideia é que a magia utiliza do conhecimento mágico do seu personagem sobre formas diferentes, dependendo das classes, né? Igual a gente vai falar aí mais pra frente, né, Edu? Pra poder interagir e criar fenômenos que pra gente, no mundo real, seriam fenômenos científicos, fenômenos naturais, né? Sim. Alguns até muito sobrenaturais, mas a maioria deles a gente conseguiria com tecnologia reproduzir. Sim. Então, eu acho que fica muito disso, né, Edu? Ele faz meio que a vez da tecnologia, né, na fantasia. Sim, e você para pensar, a magia funciona também como um arsenal, porque a gama de tipos de magia é muito grande. Então, é como se fossem vários outros tipos de armas, se a gente fosse comparar alguma coisa assim. Então, é um segundo arsenal. Se a gente tem o arsenal das armas, a gente também tem esse arsenal de magias. Que essas magias vão contribuir aí para toda a aventura, né? De forma de dano, de forma de um auxílio em alguma coisa e até a cura. Sim. E aí a gente também dá aquela pincelada, né? Passa do lado daquele eterno conflito entre conjuradores e não conjuradores. Quem venceria, né? O guerreiro poderoso ou o mago versátil, né? O feiticeiro antigo ou aquele poderoso bárbaro. Então, né, a gente tem sempre esse debate entre os jogadores de RPG. E hoje a gente vai tentar não pender a sardinha, né, pra nenhum lado, mas deixamos vocês tirarem suas conclusões. Considerando que estamos falando aqui hoje sobre magia e as classes conjuradoras, claro, né? É isso aí, Edu. Então, galera, quando a gente fala de magia e as classes, né, o que seria isso? Seriam basicamente, vamos dizer assim, profissões, né? As classes de RPG são como se fossem profissões do mundo real, né? Aonde cada uma é especializada em fazer uma coisa diferente.
E tem uma variedade bem grande, né, de classes mágicas que são até comuns e que existem em muitos sistemas de RPG e também na fantasia como um todo. A gente já falou de vários aqui, né, mas temos os feiticeiros, temos os magos, os clássicos bruxos, né, clérigos, paladinos, sacerdotes, né, os conjuradores da natureza, como os druidas, né. Então, olha só quantas facetas diferentes a gente tem de magia, né. E por que eles fazem, né, tantos tipos diferentes, assim, de conjuradores, né, Du? Talvez pra complicar a cabeça do pessoal. Eu, sinceramente, quando comecei a jogar RPG, fiquei meio confuso. Eu fugi um pouquinho das classes mágicas, mas agora, sim, eu tenho me aventurado mais pra esse lado. Não tanto assim, né, talvez. Mas eu tenho tendido a ir pra um lado mais mágico, então... Bom, sim, mas não é tão complicado quanto parece, né? Não é complicado, mas é interessante ter essa variedade também de tipos de conjuradores, né? Porque cada tipo de magia vai atrair mais um jogador ou outro. E eu acho que ter essa variação também é legal. Sim, concordo com você. Eu também acho que é bacana. Como a gente sabe, né? Cada uma dessas classes vão utilizar a magia de uma maneira diferente, levando em consideração, claro, a origem daquela classe, o treinamento e a afinidade natural dela. E, por exemplo, quando a gente tem um mago que depende do estudo e da prática para utilizar suas magias, o feiticeiro, por outro lado, ele já nasce com aquele dom mágico. Então a gente consegue entender aí que a gente tem essas diferenças nas classes, a forma que a magia está ali disponível para ela. Ou seja, o feiticeiro ele já nasce com um dom mágico sem depender do estudo, né, para aprender magia. Enquanto o mago não, coitado, ele vai passar a vida inteira dele estudando para conseguir aprender magia. Tadinho. Pobre Presto. Sim, Salabi. O que é isso? E por outro lado, por exemplo, um clérigo ou um paladino, né, eles podem canalizar suas magias através da fé e da devoção a uma divindade. Ou seja, é uma forma diferente de ter acesso à magia, diferente, por exemplo, do mago e do feiticeiro. É muito interessante, né, Du? Porque a gente vê que cada classe eles geram efeitos parecidos, tá, galera? A gente vai ver mais à frente aí quando a gente entrar nos detalhes da coisa, mas eles têm origens diferentes. As origens mais simples, né, Du? Igual você falou aí, né? Seriam da magia bem arcana, né? Que é o feiticeiro e o mago, né? Sim. A magia que vem do poder de um deus, né? Que seria a magia divina, igual você citou como exemplo. E a gente também tem a magia natural, que vem da natureza. Sim. Esses são sempre, acho que, os mais comuns, né? Que aparecem em quase todo tipo de fantasia. Mas aí, galera, cada uma dessas classes mágicas, elas têm abordagens únicas e características que vão diferenciar elas umas das outras, né? Como pontos fortes e pontos fracos. E o que são isso? O que são essas características, esses pontos fortes ou fracos, né? Seria, por exemplo, com acesso à quantidade de magia. O mago, igual o Du falou aí, ele estuda pra caramba, né? Então ele domina a magia através do intelecto. E dessa maneira, ele naturalmente conhece muito mais magias, porque ele pesquisa pra caramba. Então ele é como se fosse o CDF mágico, né, Dudu? Ele tá lá o tempo todo, né, como a boa traça de livro, mandando ver nos estudos e aprendendo as magias por aí. E de outra maneira, né, isso vai fazer o quê? Com que ele tenha, né, uma variedade mágica maior. E por outro lado, quando a gente compara ele com um feiticeiro, a gente vê que ele, o feiticeiro, beleza, ele não estudou nada, a magia aparece pra ele com um estalar de dedos. Mas, por conta disso, ele não ter essa variedade grande, às vezes a magia dele tem muito mais potência, muito mais usabilidade, ele pode utilizá-la mais vezes, né? Então, os sistemas costumam fazer esse joguinho, né? De um ter mais acesso, mas tem menos uso, o outro tem mais uso, mas tem menos variedade, menos acesso. Então isso começa a ficar interessante entre eles, né? Sim. Você falou do nerd mágico aí. Na minha cabeça eu comecei a fazer uma comparação, realmente. O mago ali seria o nerd mágico ali que tá estudando sempre. E o feiticeiro seria talvez aquele cara que é bom no esporte da escola. Que ele já nasce com um dom natural. Quem nunca viu isso, né, Du? O cara que estuda pra caramba na sala e tira nota boa, e o cara que não estuda nada e também tira nota boa. Sim. Seria basicamente isso, assim, essa comparação. É interessante a gente doido, né? analisar dessa forma.
E pensando nessa gama enorme de tipos de magia, a gente pode entrar agora realmente para destrinchar esses tipos. Muito bom. Na magia arcana, que envolve a compreensão e a manipulação das energias, essas magias usadas pelos feiticeiros, magos, os bardos também, Diogo? Com certeza. O poder da música. Toss a coin to your witcher. Essas classes vão estar mais voltadas para a magia arcana, né? Quanto à magia divina, né, que é concedida pelas divindades, pelos seres celestiais, elas vão estar ligadas às personagens que são ligados à fé, como os clérigos, paladinos e sacerdotes. Interessante. E também temos aquelas magias, como você citou, ligadas à natureza, que vai envolver a manipulação do mundo natural, ou seja, das plantas, dos animais, e elas são utilizadas pelos druidas e pelos rangers. Né? Você falou ali em cima, você esqueceu de falar do ranger. O ranger é importante, tá? Não pode esquecer dele, não. O Ranger é importante, mas eu ainda gosto mais de Sentinela ou Patrulheiro. Eu acho que são os termos aí que eu acho que traduziram, né? No RPG clássico, a gente tem sempre o Ranger, ele é o único que não traduziram, porque é difícil de realmente achar uma palavra em português que traduza, né, esse conceito, né? Sim. Pode ser protetor também. É uma palavra também que... sim. Que... Sim. Também é uma boa. Uhum. E aí, seguindo, né, galera, a gente vê que a gente pode encontrar, então, diversos tipos de magia, né? Mas que isso diz respeito mais à origem dela. Por exemplo, o divino vem da divindade. Uhum. É muito fácil de identificar. Uhum. Uma natural vem da natureza. Também Sim. fácil. E tudo que não é divino nem natural é arcano. Uhum. É mais ou menos assim, né? Que funciona nos sistemas fantásticos, na maioria deles. E, além disso, a gente sabe que existem diferenças de tipos de feitiços, né? Dos tipos de magia. Sim. E normalmente eles são divididos em escolas mágicas, Sim. né? Uhum. Que ajudam a caracterizar todo tipo de magia que tem. Um exemplo disso, por exemplo, até bem aplicado com o que é feito na maioria dos RPGs, no Skyrim, lá existe a mesma classificação de magias. Então você tem magias de abjuração também, adivinhação, conjuração, encantamento, muito parecido com o RPG clássico até. Olha. Eles conseguiram transcrever de uma forma que ficasse bem fiel, né? Fora do Baldur's Gate, por exemplo, né, na franquia inteira, que já é baseada no D&D, e tem também nesses mesmos conceitos lá representados no RPG eletrônico. Ah, legal. Assim, eu já tinha visto que em Baldur's Gate é bem fiel ao D&D, né? Sim. O material é bem fiel, fidedigno. Agora, do Skyrim, eu sabia que tinha magia. Eu não joguei, eu assisti algumas partes, assim, vendo o jogo, né? Mas eu não sabia desse detalhe, que eles tinham colocado as escolas de magia também ali dentro. É interessante. É muito interessante. Porque você acha os livros, né? E lá você tem, tipo como no Resident Evil, como você girar os objetos e observar, né? Uhum. Então você consegue olhar os livros, você vê as runas encravadas nele. É muito interessante. É um jogo que eu sempre recomendo aqui, galera. Skyrim é muito bom. Não à toa é um jogo de RPG e aventura lendário. Sim, já passou aqui nas recomendações. Já passou e o que é bom acaba sempre voltando, né, Edu? Então vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aí, Edu. Eu falo uma escola, você fala outra, fechou? Fechou. Vamos nessa. Bora lá, começa então, galera, a gente começa aí com a primeira, que é a escola da abjuração. A magia que visa proteger, bloquear ou banir efeitos indesejados. Ela pode manipular e criar escudos mágicos, barreiras intangíveis, invisíveis, né? Que vão proteger não só contra o físico, mas também podem proteger contra algo diferente, algo talvez espiritual, né? E elas são muito utilizadas aí, até a gente vê nos filmes, por exemplo, nos filmes do Harry Potter, aqueles feitiços mágicos, né? Que eles fazem pra se proteger, talvez. Eu não me lembro o nome do... Protego. Isso. Exatamente, eu ia falar também do espectro patrono. Também também seria uma maneira de abjuração muito interessante, né? Sim. Então a gente tem essas representações como barreiras mágicas, né? Nas obras da cultura pop. Sim, muito interessante você citar Harry Potter, porque a gente quando fala de Harry Potter, a gente fala de um outro mundo de magia diferente, porque são os bruxos. E eu não Sim, mas é bem parecido, né? Sim, é bem parecido, mas os bruxos não entraram aqui no nosso roteiro. Eles não entraram, mas os bruxos normalmente eles derivam sua magia dos pactos com outras entidades. Sim, interessante isso, né? Bom, passando para a próxima escola, e não a escola de Hogwarts, a gente tem a escola da magia de adivinhação, né? O nome já diz tudo, né? A gente não precisa nem adivinhar. Adivinha só.
É a magia que busca revelar informações ocultas, prever o futuro, obter conhecimento sobre eventos distantes ou coisas que já aconteceram. Aí, esse tipo de magia vai ser usada para conseguir realmente informações ali para os aventureiros e talvez adivinhar como que o vilão, por exemplo, vai atacar uma visão futura. É bem interessante esse tipo de magia porque ele pode dar insights, né, do que ainda pode acontecer no jogo, informações sobre um vilão, sobre um inimigo ali para aquele grupo, e ele pode se preparar, por exemplo, para aquele perigo, né? É, sim, claro, com certeza, Edu, né? A gente vê aí, por exemplo, que o uso da adivinhação, ela aparece também em muitas obras da cultura pop. Sim, sim. Então a gente vê, por exemplo, aquele clássico, o espelho da... É o espelho da Bela e a Fera? É de qual princesa da Disney, Edu, que é o espelho lá da Rainha Malvada? Ele seria um exemplo de uma magia de adivinhação. Aquele espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Correto, isso aí. Eu não lembro agora de qual princesa que é. É a Bela Adormecida? Eu não sei se é a Bela Adormecida. Eu acho que é. A gente tá muito fraco sobre princesas da Disney. Mas sim, de fato, né, galera? Ele é um exemplo. Até o espelho do Harry Potter, aquele que mostra os desejos. Os desejos, né? E ele fica até no meio termo entre ilusão e adivinhação, né? Sim, é o espelho de muito interessante. Muito interessante. Ah, interessante. Em né? Harry Potter também você disse, já que estamos citando Harry Potter aqui várias vezes, também tem as aulas de adivinhação com a professora Sibylla Trelawney. Olha só. Por mais que ela tenha aquela aparência meio de doida, né? Desculpe-me, querido. Você disse alguma coisa? Mas ela realmente, tem esse poder de adivinhação muito forte, né? Interessante. Ou até mesmo a consulta, né, a um espírito antigo, a um conhecimento perdido de uma fonte conhecida, né? Então isso tudo são exemplos de adivinhação. Sim. E seguindo, galera, a gente pula pra conjuração. Como o nome já diz, é o ato de conjurar alguma coisa. Invocar seres, objetos ou energias de um plano astral para realizar ações específicas. Aqui, galera, ele é uma categoria que ela até é bem ampla, né, Du? Porque ela pode abrir o leque, vamos dizer assim, pra falar não só da convocação de algo, né? Mas como a criação, a cura também entra aqui dentro, a invocação e até mesmo o teletransporte. Então, a gente tem todas essas variações ali como objetos possíveis das magias de conjuração. Vamos pegar como exemplo de novo no Skyrim, né? A gente tem magias, por exemplo, que criam armas de energia. Então você tem variações de espadas energéticas, de lanças, arcos, entendeu? Isso seriam exemplos de objetos efêmeros que vão desaparecer depois. E a invocação de aliados planares também, o mesmo exemplo de conjuração. Bom, dentro do D&D a gente também tem outros exemplos, assim, que são legais. Por exemplo, você está no combate e você pode conjurar uma área escorregadia, onde os inimigos não consigam parar de pé, por exemplo. Seria interessante. Ou um pântano musguento, onde eles não consigam correr e nem andar na sua velocidade total. Sim, sim. Ou talvez você pode conjurar uma nevasca que atrapalha a visão e o movimento dos inimigos. É interessante, né? Uma neblina, talvez, né? Sim. Isso é bacana, né, galera? Porque mostra como é versátil, né, o uso da magia, que não necessariamente vai ser explodir as pessoas. Não é só de bola de fogo que vive o mundo mágico. Bom, o próximo a gente tem a escola do encantamento. Encantador, não? São as magias que alteram a mente ou o comportamento de uma criatura, né? Influenciando as emoções, os pensamentos, as ações. Esse é o tipo de magia mais pro bardo, né? O bardo também consegue utilizar bastante esse tipo de magia, já que ele é o ser encantador do RPG. Então, é o tipo de magia que ele mais utiliza, né? Que ele consegue influenciar a multidão, ele consegue sugerir que você faça algo pra ele. E ele usa também, às vezes, pra jogar um charme extra em cima das pessoas. Com certeza, né? Aquele bardo conquistador, né? Dom Juan, ou aquela barda galanteadora, né? Que por onde passa arrebata corações, né? Sim. A gente vê que eles usam o auxílio mágico, às vezes, nas suas canções, pra poder estar influenciando as emoções dos outros. E, igual você falou, né? Conseguindo chegar naquele curso de ação desejado. Sim, sim. Mas, claro, não só o bardo usa esse tipo de magia. Outras classes também podem usar magias de evocação. Evocação não, encantamento. Olha eu dando spoiler da próxima escola. Essa é minha. Por exemplo, imobilizar pessoa.
um feiticeiro ou mago pode talvez utilizar essa magia para imobilizar um inimigo, por exemplo, Sim. ali durante um combate. Ou então para causar confusão, deixar o alvo dele ali mais confuso de o que está acontecendo, para onde eu vou combater, ou então para causar desespero nos inimigos e fazer com que eles fujam. Ou seja, a gente tem Muito bacana. muitas formas de utilizar essas magias em combate, né? E como eu disse, é como se a gente tivesse um arsenal para combater, né? Um outro arsenal, né? Além das armas, para poder utilizar ali durante o combate. E às vezes nem só dentro do combate também, para você utilizar ali Muitas durante... delas são usadas fora, né? Na Sim. interpretação, né, Du? Exatamente. Mas, galera, uma coisa interessante, né? Agora a gente fala de um tipo de escola de magia que é pra combate mesmo. É tiro, porrada e bomba, explosão, raio, laser, relâmpago e gritaria. É isso aí. A gente tá falando da escola da evocação, galera, que é a mais famosa de todas. Por quê, galera? Por quê? Porque ela é a escola da destruição. Ela é a escola que manipula energias para causar efeitos diretos do mundo físico, como invocar elementos naturais, lançar feitiços que causam dano e destruição em massa. Como eu falei lá, né, galera, que a mão da bola de fogo chega até a tremer, na outra mão tem um relâmpago, né, porque elas são as magias irmãs, as que mais são usadas por todos os conjuradores, né? Sim. Então, todo galera... conjurador adora. Adora, né? Tá sempre ali, magia preferida. Na parede tem lá uma foto dela e tá lá, funcionária do mês. Né? E aí, galera, a evocação não faz só bola de fogo e relâmpago. Ela pode criar tempestades elétricas, ela pode criar poças de ácido, esferas, né, magnéticas. Ela pode criar nevascas, igual o Du falou. Tempestade ela glacial. pode criar uma tempestade glacial, chuva de granizo, tornados, maremotos, terremotos. Então o céu é o limite. Ela basicamente simula efeitos, fenômenos, né, naturais sob o comando do seu poderoso arcanista, divinista ou naturalista. Uma magia muito boa também dessa escola é o grito. Poxa, já pensou? Dá um grito. Explosões sonoras inclusas, né, galera? Isso aí também estão lá dentro. Mas vamos tocar o barco, Du. Agora vamos para... Ilusão. É a magia que cria imagens ou sensações falsas para enganar os sentidos, né? Iludindo os observadores sobre a realidade. Essa daí é a magia do marketing, né, Dudu? Realmente. E isso é muito interessante também, porque você poder utilizar da enganação em um combate, ou fora do combate, é muito interessante. Por exemplo, pro bardo, ele pode enganar você ali sobre alguma coisa e você começa a acreditar. Poxa, já pensou? O encantamento de um lado. Aí depois que você começa a ficar encantado ali, ele vai criar uma ilusão. Pô, fica muito real. Ele pode te enganar. Ele pode, Perfeito, né, criar cópias ilusórias dele mesmo ou de aliados para que o inimigo vá atacar a pessoa incorreta. Ele pode criar, por exemplo, uma imagem de uma criatura que não estava lá. Então ele pode manifestar um poderoso dragão, um grifo nos céus para assustar os inimigos. Ou ele pode fazer até sons que não vão ter aquele contato visual, mas ele pode simular, por exemplo, um exército marchando e usar depois os seus dotes aí sociais pra convencer o inimigo de que não é uma boa ideia engajar em combate. Ou seja, são artimanhas aí que ficam engatilhadas, é a carta na manga, e que pode ser usada aí em qualquer momento pra poder fazer com que o jogo fique mais interessante, né? Assim isso como na mão do mestre, assim como o encantamento, né, Du? Como que você mesmo falou, que ele tem muito espaço interpretativo, a ilusão vai no mesmo caminho. Sim. E isso na mão do mestre, o mestre pode fazer isso pra enganar os jogadores também, né? A gente tá falando dos jogadores pra poder fazer o jogo acontecer, mas o mestre também pode fazer isso pra enganar os jogadores. Será que faz? Acho que não. Os mestres são bonzinhos, pois eles jamais enganariam seus jogadores com ilusões. I disagree with you. Deixo aqui o meu silêncio em protesto a essa fala. E seguindo, galera, a gente vai pra uma escola de magia também que eu acho muito da hora, mas que as regras sociais me impedem de utilizá-la com mais frequência, que é a magia da necromancia, a manipulação da morte e a manipulação da energia vital. Não preciso dizer nada depois dessa fala dele,
que talvez ele tenha algo mais puxado pro vilanismo. Ah, de novo. Eu já falei que a minha ficha, ela é limpa. Mas vamos lá, galera, ó. A necromancia manipula a energia da morte, a energia vital, e ela também anima seres mortos e também lança maldições. Então a gente vê a necromancia, né, aplicada em diversas obras, né, do mundo fantástico. A gente falou, por exemplo, né, nessa semana da franquia do Jack Sparrow, né? No primeiro filme, Sim. o Baú da Morte, ele tem um tesouro que permite as pessoas se transformarem em mortos-vivos quando roubam o tesouro. Então, olha só que legal, é um exemplo de um item necromântico numa obra muito mainstream, né? Tá aí, da cultura pop no geral. E a gente pode pegar outros exemplos também, né? Aí, o poder de trazer mortos de volta, né? A gente vê isso aplicado em diversas obras. A gente vê, por exemplo, até no próprio Skyrim, igual a gente falou. Lá existem magias de trazer os inimigos falecidos de volta. E não só esqueletos clássicos, como zumbis, carniçais, vampiros e outro tipo de criaturas, até mesmo Lits, né? São mortos-vivos possíveis. Sim, sim. A gente falou de uma das joias. A joia da alma, né? Isso, a joia da alma, que seria muito poderosa na mão de um necromante. Imagina um necromante com esse poder e o tipo de magia que ele não poderia utilizar. Vamos dizer assim, né, Du? É a escola de magia para transformar seus inimigos em aliados. Se você não tem amigos, nada melhor que ressuscitar aquele inimigo morto para ter um coleguinha que não reclama e faz muitos... Olha, se a gente for agora utilizar isso na cultura pop, vê aí, ó, o Orochimaru. Ele não traz o... Sim, com seu jutsu proibido, né? Da ressurreição. Isso. Qual que é o nome do jutsu mesmo? Olha, agora você me abraçou sem me apertar. Quer dizer, acho que era o contrário. Você me apertou sem me abraçar. Esse jutsu aí, gente. Eu esqueci agora o nome, fugiu. Pera aí, pesquisar no Google. 1 hora depois... Edo Tensei. O Edo Tensei. Muito bom. Tão difícil, por que eu esqueci? Muito bom. E aí depois a gente vai pra última, né, Du? Sim. A última escola de magia é a escola da transmutação. A transmutação é a magia que altera as propriedades de objetos, criaturas, o próprio ambiente, transformando algo em algo totalmente diferente. É como se fosse o poder da pedra filosofal. Ou então, da joia da realidade, que a gente citou. Ah, sim, com certeza, né, Du? E a transmutação, ela já apareceu como exemplo, né? E ela altera a constituição física dos materiais. Então ela vai transformar uma espada numa pena de pavão. Ela pode amolecer um muro de rochas sólidas, né, para você adentrar um castelo. Ela pode criar materiais que são duradouros, né? Então a gente tem vários exemplos ali de manipulações transmutadoras. Sim, inverter a gravidade, imagina? Você tá no meio de exatamente. combate, você inverte a gravidade dos seus inimigos em vez de começar a andar, eles começam a flutuar. Isso, e eles vão voando para o infinito e além. Estilo Equipe Rocket, né? Equipe Rocket está rebolando de novo! Muito bom. Então, seguindo, depois de descobrir todas essas escolas de magia, a gente também tem como que essas magias funcionam. Como que funciona o executar a magia dentro do jogo. Pô, essa é moleza, Du. As magias são lançadas pelos personagens através de uma variedade de métodos. Existem diversos métodos, né? Dependendo de cada sistema, vai ter um método diferente. E isso pode envolver, claro, a rolagem de dados, como a gente sabe muito bem. Quase sempre, né? Gastar os recursos de pontos de magia ou mana, dependendo de como vai ser chamado o ponto de magia ali dentro do sistema. Sim. Ou seguir os procedimentos específicos, né, que são descritos ali dentro da regra do jogo. E o sucesso ou fracasso da magia geralmente vai ser determinado pelos testes de habilidades que vão ser pedidos ali e das rolagens de dado, né? Levando sempre em consideração os fatores como o nível de poder ali do personagem, quanto aquela classe já evoluiu, se ela já está mais evoluída, se ela está mais forte ou não, né? A dificuldade da execução daquele feitiço e os valores que esse personagem já tem ali, os modificadores relevantes para a utilização daquela magia.
Isso tudo vai ser o combo, né? Que vai dizer se você consegue executar a magia ou não. É legal, e isso conversa com o episódio 5, né, galera? Que a gente falou muito de como diachos funciona o RPG. A gente tem sempre nos sistemas, né, modificadores relevantes para as ações que a gente faz. E na magia não é diferente, né? A gente sempre vai usar um modificador, provavelmente algum atributo ligado à representação do mental do personagem ou espiritual, né? Sim. Pra dizer se a gente teve sucesso ou não. Mas também, né, Edu, quase sempre as magias em todas as suas retratações, elas envolvem sempre gestos particulares. Então pode ser, por exemplo, no Naruto, eles fazem os movimentos de mão, né, que eles chamam de selos para fazer os jutsus. Aquilo é nada mais, nada menos que um componente gestual de uma magia, que seria o jutsu. Então, olha só, uma obra bem, também, né, bem conhecida de todo mundo, onde tem lá uma representação de magia oriental, mas que é muito parecida com a magia ocidental. A gente vê, por exemplo, também, vamos dizer assim, no próprio Harry Potter, né, que a gente já citou várias vezes aqui, quando eles fazem os movimentos específicos com a varinha, como, por exemplo, o Wingardium Leviosa. O Wingardium Leviosa. Exatamente. Tava pensando exatamente nisso. Só girar e... O movimento da varinha seria o componente gestual para que ela funcione. Assim como falar o nome da magia é o componente verbal. Muitas delas precisam ser verbalizadas para acontecer. Ou, por exemplo, né, a gente chega nos componentes materiais, né, Edu, que são o último desses tipos de componentes mágicos que nós temos. Sim. Que, por exemplo, é o quê? Ah, vou conjurar, não sei. Quem sabe, por exemplo, uma magia de observar o futuro? Aí, em alguns sistemas, a gente vê que ela precisa, por exemplo, de um corpo de água, um espelho de água, para que ele materialize uma imagem em si. Ele é um tipo de componente material. Como você disse ali atrás da magia de adivinhação, você precisa talvez de um espelho. Sim. Um componente material. Sim, a gente tem no RPG também outro exemplo, né, da magia de ressurreição. Ela utiliza um diamante como catalisador, que é consumido no processo da magia. Então a gente tem esses exemplos, né? Seriam objetos que são necessários, podem ser consumidos ou não, para ativar o efeito mágico. Sim. Bom, já que a gente já falou disso tudo, vamos agora para os exemplos de magias famosas. Opa, a gente finalmente. citou bastante aqui, até por enquanto, né? Magias icônicas da cultura pop e dos RPGs. Algumas magias icônicas incluem a bola de fogo, que a gente já citou, né? Que causa uma explosão flamejante. O relâmpago, que conjura a eletricidade para atingir o alvo e deixar ele ali chocado. E normalmente não um alvo, né? Ele passa e pega vários. Então é bem interessante. Ele consegue pular de uma pessoa para outra, né? E até o curar ferimentos, né? Que restaura a saúde do personagem. Mas no mundo pop, no mundo geek, a gente tem diversas outras formas de magia. E a gente já citou aqui vários, por exemplo, o Wingardium Leviosa, o Protego, ou então adivinhação igual o espelho mesmo. Isso, os jutsus do Naruto, que a gente acabou de falar, né? Sim. E a gente tem, além disso, né, tem outras obras também que tem coisas parecidas com magia. Vamos pegar aí, por exemplo, vamos dizer, o Olhar da Penitência do nosso querido motoqueiro fantasma. Seria, teoricamente, uma mistura de uma magia necromântica com uma magia de encantamento e ilusão. Então, se a gente for traduzir, né, a gente consegue pegar exemplos, né? Vamos lá também, Doutor Estranho, né? A gente vê ele fazendo as suas magias com aqueles fios de energia mágica, né? E a gente vê ele também fazendo transmutação ao alterar a realidade, né? Transformando uma bola de fogo poderosa que vem em sua direção em uma revoada de borboletas. São exemplos aí de magias que a gente tem. O golpe fantasma do Wicked Fênix. Esse é Ele muito também bom. causa ilusão. Ele também causa ilusão ali, deixa o inimigo atordoado, achando que tá sofrendo. Mas se não me engano, acho que ele também chega a sofrer algum dano verdadeiro, né? Sim, ele chega a sofrer o dano verdadeiro de acordo com que ele acredita naquela ilusão. Sendo que a ilusão é só que tá acontecendo na cabeça dele, mas ele sofre o dano se ele acredita na ilusão. É interessante, né? É, Esses bem bacana. poderes de ilusão, de iludir o inimigo, você não tá fazendo nada com ele, mas... Assim, nada fisicamente, mas ele acredita que está sofrendo aquilo. Ah, com certeza, né? Aí a gente vai, se a gente for abrir o leque, né? A gente consegue fazer essas correlações com as obras da cultura pop aí, vai, o dia inteiro de papo aqui, né? Sim. A magia está intrínseca no mundo mágico, claro, no mundo pop, não no nosso mundo. Que pena, né? Mas... Infelizmente a gente não tem magia. Né? Eu vou fazer uma correlação aqui. Já pensou se a gente tivesse magia de teletransporte no nosso mundo? Ah, meu Deus do céu, lá vem ele de novo, galera.
Eu acho que usaram uma magia temporal aqui porque eu tô observando o passado. Ah, fala sério. Magia de teletransporte seria muito legal. Ah, eu sei. Eu concordo com você. Já pensou poder fazer aquela viagem pra Paris sem precisar pagar avião? Olha, seria muito interessante. De fato, seria muito bom. Mas imagina o caos que o mundo não ia ser com a magia ao alcance de todos, né? É. Enfim. A gente sabe que talvez a magia não seja pra todos, né? Por isso a gente tem as outras classes que não são conjuradoras. Isso aí, que ficam só chupando o dedo, né? Enquanto os outros estão lá criando baldes de ouro, banquetes heróicos, castelos ilusórios, né? Ele tá lá batendo com sua espada. Viu? É por isso que existe a rixa. Tô falando. Agora eu acho que eu entendi mais sobre essa rixa. Mais uma coisa que a gente espera que vocês tenham entendido bem, galera, é como a magia funciona, né, Du? A gente aí já começa a arrumar aqui para as nossas considerações finais, como um belo TCC mágico, né, galera? E todo esse conteúdo, ele serve pra gente incrementar as nossas aventuras, né, galera? A magia, ela, em todas as formas, tá aí pra tornar o RPG mais interessante e as fantasias mais interessantes, né? Livros, obras e jogos, né? Então, galera, o que seria, né, de um grupo sem aquele seu arcanista, o seu mago sábio, né? Ou o seu feiticeiro ali até explosivo, né? Ou sem até aquele sacerdote que ajuda com suas curas e suportes na batalha. A gente sabe que o RPG ele vive da variedade dos grupos e isso traz riqueza e aumenta em muito a nossa capacidade interpretativa e conexão com as campanhas de RPG. Exatamente. Mas também fica o alerta. Nem toda campanha precisa de conteúdo mágico. Existem outros mundos em que talvez a magia não exista e são tão interessantes quanto. Então os mestres eles estão livres para poder incluir magia ou não nas suas aventuras. Ou seja, a criatividade é a magia mais poderosa na hora de poder narrar uma aventura e de jogar. Sejam livres. Muito interessante, né? Bem filosófico esse fechamento, galera. E agora a gente, né, tamo aqui e... Caraca, Du, você tá ouvindo isso? Eu acho que... Uma comoção em algum ponto da masmorra? Não, porque o Goblin me ensinou a armar uma magia de alarme e se tivesse alguém aproximando, esse alarme já teria só... Ela cumpriu o seu propósito, né? Tamo aí com essa sirene de polícia Goblin mágica aí em cima das nossas cabeças, galera. E acho que, bom, tá na hora de arregaçar as mangas e preparar a bola de fogo. Deixa eu abrir o meu grimório aqui, Diogo. É isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham compreendido como interagir com a magia e fazer ela ser parte da sua experiência de RPG ou da cultura pop. Ficamos muito felizes aí que vocês tenham nos acompanhado, né, nessa jornada criada pelo nosso Goblin mágico excelente, poderosíssimo. Também gostaríamos que vocês pudessem, né, nos dizer quais magias faltaram, né, Du, pra gente falar aqui na nossa lista. E obviamente, sim. Né, deixem suas estrelinhas mágicas no Spotify para nos ajudar muito. Curtam nossa página no Instagram, né, Dudu? Ou deem-nos um joinha em comentários no Senhor YouTube. É isso aí, gente. Não deixe de acompanhar a gente. Estamos sempre tentando trazer conteúdo mais legal para vocês possível. E ficamos por aqui, já que temos que batalhar agora contra essa invasão na masmorra. Diogo, vou correndo na frente, tá? Ah, tá bom, beleza. Mísseis mágicos! Opa, eu já tô aqui, firifim, farafum, eu vou embora num zoom. Valeu!